Boa tarde, meus amigos queridos. Iniciando daqui a alguns breves minutinhos a nossa palestra da noite dentro das atividades do Centro Espírita Luz Divina. Vamos só fazendo os últimos cheques aqui do áudio, do vídeo. Essa transmissão vai ser compartilhada simultaneamente na página do CELD no Facebook, @CELD Luz Divina. Nesses momentos em que enfrentamos essas dificuldades para estarmos juntos fisicamente, a gente vai utilizando a tecnologia para o que ela tem de melhor, para o que ela serve, que é justamente aproximar aquelas pessoas que não podem estar perto fisicamente. Então, que bom que a gente pode manter as atividades da instituição através desse recurso virtual. Vamos aguardar mais um pouquinho para que a gente possa iniciar. Eu vou cuidar aqui também em paralelo da tecnologia para acompanhar o nosso script. E daqui a alguns poucos segundinhos a gente faz a nossa prece para iniciarmos. Estamos com os nossos amigos do Luz Divina também conectados, acompanhando toda a parte técnica. Nossa gratidão ao Lula, que está aqui nos dando feedback. E aí, então, diante do feedback positivo, de que nós estamos com tudo certo no nosso áudio e no nosso vídeo também, nós vamos dar início às nossas reflexões da noite de hoje, começando então sempre, como sempre, com a nossa rogativa ao alto, a Deus, a Jesus, através da nossa prece, com a qual nós vamos iniciar as nossas atividades. Os queridos amigos da casa, do CELD, também têm orientado aos queridos amigos que as atividades de socorro espiritual e atendimento espiritual que normalmente se realizam durante o momento das reuniões públicas seguem acontecendo. Estejamos certos do apoio da espiritualidade em favor de todos nós. Aqueles que assim o desejarem, que costumam levar a água para ser fluidificada na instituição, o façam também. Nesse momento, um pedacinho do CELD está na casa de cada um de nós que nos encontramos agora conectados através da tecnologia. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo ao Mestre querido por mais uma oportunidade de nos encontrarmos reunidos. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça e que seja sempre a nossa fonte de inspiração nesses instantes em que refletimos, Jesus querido, sobre a grande necessidade renovada que temos de Ti, da Tua presença, da Tua mensagem, do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, e fortalece-nos para que contigo estejamos sempre firmes e dispostos para enfrentar as dificuldades do caminho que nos fazem crescer e nos aproximam cada vez mais de Ti e de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso.
que sob as tuas bênçãos possamos iniciar a nossa atividade virtual desta noite, rogando ainda mais uma vez, conforme tu nos ensinastes ao nosso Pai maior e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Rogamos também aos nossos queridos mentores espirituais que eles possam nos ajudar também com a tecnologia, né? Eles que a gente sabe que no mundo espiritual a tecnologia é muito mais avançada, e que eles suportem a nossa tecnologia aqui atrasada para que tudo dê certo durante esse nosso bate-papo. Vou pedir ao nosso querido Lula, que nos acompanha também no apoio técnico, que vá nos dando sempre o feedback aqui, para que a gente possa saber se está tudo transcorrendo muito bem. Meus amigos, o tema que nos foi endereçado nessa noite, a nossa querida irmã Rosineide, presidente da casa, pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre transição planetária. Um tema sempre pertinente, notadamente nesses momentos em que nós estamos vivendo, os desafios de uma pandemia e as reflexões e oportunidades que ela nos traz. Mais uma vez, a gente acaba pensando sobre aquela promessa que já está exarada em O Evangelho segundo o Espiritismo, e já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, desse mundo de regeneração, dessa transição planetária. E aí, é um pouco sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Devagarzinho aqui a gente vai também acompanhando um pouco dos comentários. Seu Luiz, amigo querido, né? Estamos juntos, conectados através dos laços de afeto, os corações estão entrelaçados, e esses momentos também são momentos para a gente perceber que o amor, as vinculações de carinho e de afeto suportam e transcendem as questões das limitações físicas. Estamos todos unidos, através dos nossos espíritos e através dos nossos corações. Eu sempre gosto de começar essas reflexões acerca da transição planetária, lembrando uma realidade, que é uma realidade que todos os nossos orientadores espirituais nunca cansam de dizer. Qual seja, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, a realidade de que Jesus, como nauta divino, permanece com o leme da embarcação terrestre nas suas mãos. Nós não podemos esquecer isso nunca. Ao tempo em que começamos a fazer as nossas reflexões sobre a transição planetária, nunca é demais recordar de que Jesus permanece no leme. E isso todos os nossos orientadores espirituais colocam. E aí, nesse momento, a gente sempre se lembra da poesia da nossa inesquecível poetisa potiguar Alta de Souza, que em determinado momento, lá na primeira obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, já vai, através dos versos, nos fazer perceber a presença constante de Jesus como grande governador espiritual do nosso planeta junto a cada um de nós. E ela diz, no seu poema intitulado O Senhor Vem, e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege
a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Alta de Souza, nos fazendo perceber que Jesus permanece conosco. Também me recordei de uma das últimas mensagens que o nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes trouxe. Essa, lá em novembro, no final do ano passado, no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Numa mensagem simbólica, quando a gente começa a refletir sobre transição, que ele intitulou Gloriosa Vitória da Luz contra a Treva. E eu vou dar uma pescada aqui na minha cola virtual. Em determinado momento dessa mensagem, que nós recomendamos a leitura atenta dos queridos amigos, está lá disponível no sítio da FEB, Bezerra, ele nos diz o seguinte: todos anelávamos que estas fossem as horas da paz, amparados pelo conhecimento libertador da ignorância, que a muitos tem proporcionado conforto e bem-estar, raramente equilíbrio e paz. A barca terrestre experimenta as ondas terríveis do mar agitado pelos conceitos da loucura e da desarmonia. No entanto, Cristo vela e conduz na condição de nauta divino a embarcação ao porto da segurança. Provavelmente, diz Bezerra, algumas dores se farão volumosas e terrificantes. Profético ele, em mensagem em novembro do ano passado. Sucede, porém, e prestem atenção, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, na fala desse nosso querido universitário. Eu carinhosamente gosto de chamar esses nobres. Bom, meus amigos, espero que a gente esteja de volta. Tivemos um problema aí com a conexão, faz parte aí do nosso desafio de transmitir a atividade online. Caiu aí aqui a nossa conexão com a internet. Nós vamos esperar só um pouquinho para que os amigos compartilhem novamente essa continuidade do nosso trabalho na página do Luz Divina, para que a gente dê seguimento. A gente vai driblando as dificuldades para que a gente possa seguir com a nossa atividade. Nós falávamos, antes de cair a conexão, exatamente da nossa grande necessidade do Cristo, né? Então, assim, pode cair a conexão nossa de Wi-Fi, de internet, mas essa conexão com Cristo, ela tem que ser uma conexão permanente, né? E era isso aí que a gente estava refletindo dentro desses tempos de transição planetária. Estou vendo que os nossos amigos do céu dão continuidade aí à transmissão ao vivo, então a gente vai seguindo aqui nas nossas reflexões. Muito bem. Emendando na questão da transição, a gente vai perceber que esses tempos desafiadores que a gente vive, na realidade, é consequência disso que nós chamamos transição planetária, né? E que ficou mais conhecida agora recentemente dentro do nosso movimento espírita, através da contribuição do nosso querido outro universitário aí que nós vamos citar, Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno de Miranda publicou, através da mediunidade do Divaldo, a sua trilogia, que começa com Transição Planetária e depois vem na sequência com Amanhecer de uma Nova Era
e perturbações espirituais. E aí nos diz o nosso querido amigo Manuel Filomeno de Miranda, em determinado trecho do livro Transição Planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, vem nos falar o nosso querido universitário Manuel Filomeno de Miranda, dessa transição que, na realidade, eu sempre tenho dito nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, que não é uma novidade trazida apenas mais recentemente, nesses últimos anos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Na própria codificação, a gente já encontra lá, em Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Agostinho de Hipona falando sobre essa realidade e nos dizendo, então, que nós estamos passando por esse momento, diz ele, há chegado em um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde, vejam só, meus amigos, os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Então, nós todos vivemos sob essa promessa. Lá em A Gênese, próprio Kardec também nos coloca lá nos últimos capítulos, falando sobre a nova era, que a época atual é de transição. Confundem-se os elementos dessas duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra. E nós todos, então, vivemos esse desafio de, como a gente tem dito, e a gente acabou tentando aqui ver se a gente conseguia projetar os slides também, compartilhar. A princípio daria certo no Face, mas acabou não dando certo. Depois eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo um conjunto de slides que a gente preparou também para esse momento e que pode servir de maiores reflexões para vocês. Mas, se a gente pudesse projetar, o grande desafio nosso seria mudar o shape do nosso planeta e fazer com que o planeta Terra, de uma bola, né, de uma abóboda azulada, se transformasse aí num coração, simbolicamente demonstrando com isso que nós precisamos fazer com que o amor, de fato, seja uma realidade. E aí a gente fica se perguntando, né, mas faz tanto tempo, são mais de 160 anos em que os espíritos colocaram na codificação. Um abraço a todos os queridos amigos e amigas que estão enviando seus comentários. Devagarzinho aqui eu também vou acompanhando. Pouco mais de 160 anos em que as mensagens lá em O Evangelho segundo o Espiritismo foram colocadas. Já faz tanto tempo que a gente vem falando sobre essa transição, a transição planetária, a mudança do nosso mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E aí, Igor, quando é que as provas vão acabar? Quando é que as expiações vão cessar? E quando é que a regeneração de fato vai chegar? É uma pergunta que naturalmente se estabelece, né? E aí a gente fica se perguntando, então, por que essa regeneração não chegou? Me lembrei do nosso querido amigo Ricardo Alves, que possivelmente também nos acompanha aí através da tecnologia, lá direto do Espírito Santo, amigo querido, e ele sempre gosta de umas tirinhas, né? E eu me lembrei que tem uma tirinha da Mafalda, onde ela está conversando com um coleguinha dela chamado Miguelito. E aí, no primeiro quadro, a Mafalda encontra o Miguelito sentado, assim, na calçada, meio parado, encostado numa árvore. E aí ela chega para eles assim: poxa, mas eu não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? E aí o Miguelito olha para a Mafalda e diz assim: é isso mesmo, eu vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa.
Depois eu coloco também as tirinhas aí nos comentários para vocês acompanharem depois aí quando estiverem revendo esse nosso bate-papo. E aí, corta um take com a Mafalda pensativa, saindo, né, se afastando da conversa com o Miguelito, e aí um balãozinho, né, sobre a cabeça dela, ilustrando seus pensamentos, que é extremamente emblemático para ele. E aí a Mafalda pensa o seguinte: será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Porque está cheio de Miguelitos, ou seja, cheio de pessoas que ainda ficam nessa vibe de ficar sentado esperando as coisas acontecerem, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e não assumem a condição de protagonismo. E, de fato, se a gente parar para refletir, nós somos realmente ainda um pouco miguelitos. Estamos sentados esperando que o nosso mundo mude, que se transforme em um lugar melhor de se viver. Reclamamos da situação do planeta, nos entristecemos com o mal que, de alguma forma, ainda predomina no nosso mundo, porque essa é a característica do mundo de expiação e de provas. No mundo de expiação e de provas, o mal predomina. No mundo regenerado, aí o bem já tomou a dianteira. Mas a gente fica, muitas vezes, esperando. Ah, Agostinho, você colocou lá no Evangelho os mundos de regeneração. Agostinho, quando é que vai chegar? Estou tão desejoso que esse mundo de regeneração chegue logo, Agostinho, que eu não estou aguentando mais essas provas e essas expiações. E aí, a gente aponta o dedo para o outro e espera que ele seja a mudança que nós ainda não queremos fazer em nós. E aí vou afastar um pouquinho aqui para mostrar que a gente está vestimos especialmente para esse tema uma camisa do último evento lá dos nossos queridos amigos lá do Eurípedes Barçanufo, lá de Mirassol, onde nós refletimos exatamente sobre essa temática. A transição planetária começa em mim. E aí a gente, na realidade, então, dentro dessa reflexão, esquece que um grande mestre, enviado do mestre dos mestres, em determinado momento já disse mais ou menos assim: seja a mudança que espera para o mundo. A nossa querida amiga Tânia Soares, com o nosso querido Alisson Santos, canta em uma de suas canções. Eu não vou me arriscar a cantar aqui, mas ela diz: seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. E termina no final: em tempos de trevas, seja luz. Então, meus amigos, o que a gente precisa perceber é que a grande transição planetária não vai acontecer enquanto os nossos mundos íntimos não mudarem primeiro. Não é o mundo que se torna mundo regenerador e depois a gente se regenera. A gente se regenera, nos transformamos em pessoas melhores para o mundo e o mundo então se transforma em um mundo melhor de se viver. Essa responsabilidade é nossa. A transição planetária começa em mim. Somos nós quem temos que fazer com que esse alvorecer surja dentro da intimidade de cada um. Que o nosso sol interior brilhe dissipando as trevas. E só quando a gente conseguir fazer isso juntos, enquanto humanidade, é que nós vamos começar a colher os frutos. Voltando para Mafalda, Ricardo, meu amigo querido, tem uma outra tirinha dela, em que um coleguinha, agora eu vou esquecer o nome desse, não era o Miguelito mais não, mas vai dizendo para Mafalda assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor do que o anterior. E aí, a Mafalda olha, estou recebendo aqui uma mensagem, né, através do nosso médium tecnológico Lula, que está dizendo que o Ricardo não consegue
responder, mas que está conectado. Pois é, Ricardo. O coleguinha vai dizendo para a Mafalda: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor do que o anterior. E a Mafalda responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. E aí, meus amigos, a reflexão é toda essa. Não adianta. A gente tem que mudar realmente a nossa vibe e assumir realmente a responsabilidade. Né, Nelly? Arregaçar as mangas e bora trabalhar mesmo. É isso. Né? E fazer a diferença. Superar a nossa timidez. Superar, às vezes, essa dificuldade que a gente tem de fazer o bem e que foi provocada por Allan Kardec, né? Quando ele pergunta em determinado momento, lá dentro do Livro dos Espíritos, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Quer dizer, nós falamos que no mundo de provas e expiações, o mal predomina. Infelizmente, no mundo de provas e expiações, os maus, eles sobrepujam os bons. Por que isso acontece? E aí os espíritos responderem, olha, puxavante de orelha para a gente, quando eles disseram, por fraqueza destes, falando dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando eles o quiserem, preponderarão. Quando eles o quiserem, preponderarão. E é isso que a gente tem que fazer. Perder a timidez. Perder a timidez. E aí, meus amigos, Deus é tão bom, mas tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele vai nos oportunizando os deveres de casa. As oportunidades para que a gente possa praticar o bem, o amor, e fazer com que o bem realmente passe a ser o preponderante no nosso mundo. Situações como essa, do coronavírus e do Covid, são desafios que nós estamos tendo para exercitar a fraternidade, o amor, a compreensão, o respeito, a liberdade, a tolerância, a benevolência, a indulgência, exercitar a nossa sensibilidade para se colocar no lugar do outro, a empatia. Todas essas são lições que a gente precisa aprender. Nós poderíamos aprender todas elas sem que um vírus precisasse chegar para nos ensinar. Mas é como aquele famoso jargão que a gente conhece dentro do movimento espírita. Na indisponibilidade nossa de estarmos convictos o suficientes para aprender pelo amor, vem a mestra dor e nos convida para que a gente seja constrangido a aprender as lições. Em alguns momentos eu refletia isso com a minha esposa em determinadas situações recentes. Como Deus é bom e misericordioso e nos constrange a fazer o bem. A gente acaba sendo envolvido pelo desafio da prática do bem. Então tem gente que está perdendo a timidez. A gente tem visto isso. Há um perfil que eu gosto muito de acompanhar e que todos vocês devem conhecer, chamado Razões para Acreditar. É um perfil incrível que eu recomendo que quem não conhece ainda procure no Insta, no Face, porque a gente pode se alimentar diariamente de boas notícias. O mundo está precisando disso realmente. E aí a gente começa a perceber, acompanhando perfis como esse, que tem pessoas que estão perdendo a timidez. Mais atrás, na nossa apresentação feita antes do coronavírus, a gente cita alguns casos, como, por exemplo, o dono de um ferro velho que resolve recuperar cadeiras de rodas enferrujadas que chegavam no seu ferro velho para poder doar essas cadeiras de rodas para as pessoas que precisavam. Ou uma senhora já de idade avançada, que poderia não fazer nada mais, que poderia já dizer, já cumpri o meu papel, já fiz o meu dever, não tenho mais nada para fazer, mas que resolve então pegar bonecas que eram jogadas no lixo, restaura essas bonecas para poder doar essas bonecas para crianças que estavam precisando.
ou um ex-presidiário que passou por um momento de dificuldade na sua vida e que cria um projeto social para resgatar crianças de uma comunidade carente no Rio de Janeiro, e tantos outros exemplos. Quantos exemplos benéficos a gente viu e pode acompanhar nesse mesmo perfil de situações, né, que aconteceram durante esse momento que nós estamos vivendo. Pessoas, por exemplo, eu me lembro de um caso nessa luta e nessa procura pelo álcool gel, algumas pessoas, inclusive, comprando muito mais do que necessitavam, do que precisavam as suas famílias, com receio, esse grande adversário que nós ainda temos de nós, dentro de nós, e que os Espíritos nos colocam como um grande adversário também para esse processo de mudança, que é o egoísmo. E aí, no meio disso, por exemplo, teve um determinado comerciante que colocou uma faixa na frente do seu estabelecimento dizendo: temos aqui álcool gel para distribuir de forma gratuita. Traga o seu recipiente limitado a uma quantidade pequena de ml, mas, enfim, poucos ml que ele se disponibilizou a distribuir para muitas pessoas. Apenas para citar um exemplo de tantos outros. E a gente já começa a perceber, então, algumas pessoas perdendo a timidez, talvez porque começaram a perceber que precisam ser protagonistas do processo de mudança. Eu fico imaginando, comentava também outro dia com Eneide, minha esposa, o olhar do mundo espiritual sobre esse momento que nós estamos vivendo. Enquanto a gente ainda vê dificuldades, dores, enquanto a gente ainda se deixa envolver pelo pessimismo, enquanto a gente ainda duvida, vacila na nossa fé, nós, se pudéssemos nos transportar para a realidade do mundo espiritual, veríamos os mentores olhando a situação de uma forma completamente diferente, né? Dizendo assim, nossa, imagina aí o diálogo de dois mentores espirituais, dois espíritos superiores, olhando para as circunstâncias do nosso mundo, de tudo que nós estamos vivendo agora, dizendo assim, nossa, que maravilha. Eles nem perceberam, mas são os primeiros raios de sol, os primeiros raios do sol da regeneração do mundo, de forma mais direta se fazendo presentes. Através dessa dificuldade, a humanidade tem a oportunidade de aprender lições preciosas que podem transformar o mundo e a vida de cada um. Agora, para que essa realidade se concretize, há um elemento fundamental, que é o nosso livre-arbítrio. É a condição de todos nós de realmente arregaçarmos as nossas mangas, aproveitarmos as reflexões que nós precisamos fazer e compreender que dentro do nosso coração a transição do homem velho para o homem novo precisa, de fato, acontecer. É o momento de nós deixarmos a nossa bagagem ancestral para trás e realmente nos revestirmos dos novos valores. Dos novos valores. Quando isso acontecer, o nosso planeta se torna um mundo de regeneração. Bezerra de Menezes, em mensagem no periódico Reformador, maio de 2005, portanto, já há 15 anos, né? 15 anos. Ele nos diz o seguinte: a vós que sois o sal da terra, cabe a tarefa de desenvolver este postulado doutrinário de renovação do mundo, iniciando esta renovação em vós próprios, trabalhando os metais do mundo íntimo para que se tornem maleáveis ao amor e nele esculpam a promessa de Jesus de que a felicidade, não sendo deste mundo, pode ser alcançada através dele. Pode ser alcançada através dele. E aí, a gente fica pensando, então, em quanto nós ainda temos de desafio pela frente, não é, meus amigos? Quantos desafios. O quanto a gente precisa realmente aproveitar a oportunidade da lição, para que, enquanto crianças matriculadas na escola da vida que todos nós somos,
imaturos ainda espiritualmente falando, crianças espirituais que nós ainda somos, no beabá, fazendo uma luta muito grande para alçar voo para as séries mais elevadas da vida. A gente precisa realmente aproveitar a oportunidade das lições e colocar essas mensagens em prática. Eu tenho refletido também, muitas vezes a gente vê algumas pessoas, mas os espíritos não vão dar nenhuma mensagem sobre esse momento, o que é que os espíritos têm a falar sobre o coronavírus, por que eles não falam, fica todo mundo ávido pela mensagem de Bezerra, ele se comunicou agora recentemente lá na conferência do Paraná, mas, meus amigos, se a gente parar para perceber, há muita coisa já dita. Os espíritos já disseram. Nós não temos carência de mensagens, carência de orientações, apostilas, deveres de casa. E principalmente, fundamentalmente, sobretudo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a grande apostila, que é o grande resumo da regra de conduta, da nossa regra de proceder, daquilo que nós devemos buscar, colocar em prática e fazer na nossa vida. E eu fico, às vezes, brinco também, imaginando Jesus, olhando para a gente, dizendo assim, meus filhos, o que é que vocês estão esperando? O que é que vocês estão aguardando que seja dito que já não tenha sido dito? Está tudo lá. Está tudo escrito de alguma maneira. Em todos os grandes livros sagrados que a humanidade já tem conhecimento. E que convergem todos eles para a nossa grande necessidade de colocar o amor em prática nas nossas vidas. E aí, para terminar as nossas reflexões, pensando em tudo isso, pensando em transição planetária, pensando em transformação, em regeneração, em mudança interior, e nos desafios do nosso mundo atual de se transformar em mundo regenerador, fazemos a nossa reflexão final, dizendo então dos nossos pensamentos sobre o mundo atual. Me pus a pensar no mundo atual, essa nossa escola bendita, que hoje vê tanta gente aflita pela violência, o ódio, a guerra. Falta amor, falta paz nessa terra em que predominem do mal. Descobri que esses tempos de agora não tem muito de diferente dos que o Cristo esteve com a gente. E 2000 anos após sua mensagem, para mudar, ainda falta coragem. E espantei-me com essa demora. Senti um aperto no peito profundo e fui abrir o livro dos Espíritos, onde achei solução para os conflitos nas respostas que os Espíritos deram. São sagazes os maus que prosperam. Quando os bons quiserem, dominam o mundo. É coragem mesmo que está nos faltando, não para vencer o outro em disputa, mas para ser campeão em outra luta que é por demais relevante. E essa luta, que é tão importante, é aqui dentro que estamos travando. Percebi que essa é a grande lição, que é urgente de se praticar para o mundo eu poder transformar. Eu começo o trabalho, é por mim. Só se muda esse mundo, é assim. Autoevangelização. Enquanto eu não me educar, dominar más inclinações e promover as transformações, terei a dor como companheira, essa mestra passageira que vem para me regenerar. Mas um dia o amor vencerá, dominará os nossos corações e unirá todas as nações em torno dessa mesma bandeira. E eis que então na humanidade inteira somente o bem reinará. Meus caros amigos, o nosso abraço fraterno aos queridos amigos que comentaram, amigos muito queridos do nosso coração. Um abraço especial para a nossa querida Rô, para a Vivi, que lá de São Paulo nos acompanham e se conectam conosco através da magia da tecnologia nesse momento realmente, Rô, de expansão
da nossa consciência. Um forte abraço a todos que nos acompanharam. Perdão por não citar todos, as mensagens foram girando aqui. Eu também não acompanhei muito as mensagens que foram colocadas no próprio Face do CELD, mas responderei todas dentro da medida do possível. Vou colocar depois um link para um material, uma apresentação que a gente não pôde compartilhar aqui. Agradeço demais esse nosso momento de conexão. Um abraço carinhoso e saudoso para todos os amigos que a gente não pode abraçar pessoalmente, mas que a gente abraça agora através da magia da tecnologia e com os nossos corações entrelaçados. E façamos então a nossa prece para encerrarmos essa nossa reunião e esse nosso momento de conexão, dizendo: Jesus, amigo querido, gratidão, mestre, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença constante. Envolve-nos para que o teu evangelho, brilhando dentro de nós, dissipe, amigo querido, as nossas trevas interiores e nos faça efetivamente cumprir a promessa já exarada no teu evangelho, o convite, a intimação, Senhor, quando olhando carinhosamente para cada um de nós, simbolicamente, neste momento registrado nos livros do teu evangelho, tu nos disseste: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Permite, Jesus amigo, que possamos brilhar as nossas luzes interiores, para que as trevas das expiações e das provas possam superar-se e, de fato, os primeiros raios de sol possam ser representados pelo nosso esforço de melhoria, pela nossa iluminação interior, para que possamos contemplar dentro, em breve, Senhor, o amanhecer dessa nova era em que o amor reinará no mundo, porque estará presente em todos os nossos corações. Que todos nós, nesse momento, conectados através da tarefa do Centro Espírita Luz Divina, nos envolvamos por essa luz divina e estejamos protegidos e envolvidos pelo teu carinho, pela tua paz e pelo teu amor, nosso Senhor. Graças a Deus. É isso, meus amigos. Um beijo, Liane, minha amiga querida. Um forte abraço para você. Vicente, quando tiver outra, a gente avisa. Rosane, minha querida, um forte abraço. Um abraço aqui também sendo encaminhado pelos amigos do NEEB, só para ler as últimas mensagens. Gratidão, meus queridos, gratidão. Julie, saudades de você também, um forte abraço. Nós encerramos agora, então, aqui esse momento, agradecendo também ao Lula, a Rosineide, ao Luiz, a todos os trabalhadores do CELD que nos oportunizaram esse momento de contato. Um forte abraço, meus queridos, e nós nos vemos, então, em próximas oportunidades, em outras tarefas. Que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus.